Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é David, você já me conhece aqui do Fiz Amigos. Essa aqui, na verdade, é uma continuação da entrevista com o professor Vitor Mancini. Vocês podem acompanhar a primeira parte no feed do Spotify do Fiz Amigos. Essa parte agora da entrevista é para a gente falar sobre o trabalho do físico. E a pergunta que eu quero fazer é, hoje, qual é o trabalho do físico? Então, o trabalho de um físico é, sobretudo, de investigação. Então, investigar significa você pegar fatos, na verdade, tá? E estabelecer correlação entre eles. Esse é um dos aspectos envolvidos. Pode ser físico teórico, você pode ser físico experimental, né? O meu trabalho como físico experimental é seguir na investigação de novos materiais para aplicação, sobretudo, em energia solar. Na verdade, hoje, energias renováveis, pode ser físico teórico, você pode ser físico experimental, né? O meu trabalho como físico experimental é seguir na investigação de novos materiais para aplicação, sobretudo, em energia solar. Na verdade, hoje, energias renováveis, tá? Por quê? Bom, existe já há algum tempo uma revolução, por assim dizer, né? Na fabricação de materiais, por conta de que o que você precisa para elaborar novos sistemas, né, de armazenagem de informação, de processamento de informação, de captação de energia, tá? Então tudo isso passa por concepções novas de dispositivos que você não tinha há décadas atrás, né? Então, para que você possa desvelar esse novo horizonte, não é bom de qualquer jeito, não é você vai chegar e encontrar as coisas, porque não existe na verdade. Porque na verdade, para você pensar em algo novo, é necessário que você conceba o que rege, o que faz com que aquele elemento novo apareça, né? Então, eu quero pegar, por exemplo, os celulares, né? Os celulares, para dar um exemplo mais concreto, somos testemunhas disso, né? Que eles têm tido um grau de aprimoramento, né? Nas suas capacidades cada vez maior, né? Então, se você pegar 20 anos, então o celular antes só servia, na verdade, para você telefonar, né? No máximo fazer uma troca de mensagem, de texto. Hoje, você vê, né, que os celulares, na verdade, os chamados smartphones, né, eles fazem uma quantidade enorme de tarefas, de funções, né, e ligar para outra pessoa é somente uma delas, né, uma das funcionalidades. Então, o que está por detrás disso? O que está por detrás disso? É justamente os dispositivos que são constituídos de elementos cujas propriedades residem em uma escala muito, mas muito pequena, da escala do bilionésimo do metro, tá? Você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, tá? Isso é a escala, né, da física que rege o funcionamento desses dispositivos, tá? Então, a minha investigação é utilizando técnicas, né, de espectroscopia, então, processo de interação da radiação com a matéria, né, para perceber como essas propriedades novas elas podem ser sondadas, como é que elas podem ser reveladas, né, utilizando um rol importante de técnicas. Falando ainda um pouquinho sobre a área de pesquisa do senhor, como é que você escolhe ser físico experimental? Porque numa área que é comumente seguida por físicos, a maior parte das pessoas que entram para fazer física buscam ser físicos teóricos. E física experimental normalmente é uma área muito ignorada, deixada de lado pelos estudantes da graduação. Então, como foi fazer essa escolha? O senhor diria que o senhor escolheu a física experimental ou ela te escolheu? Como é que foi isso? É assim, se, digamos, fazer física é uma escolha maluca, fazer física experimental é a maluquice da maluquice, tá? Mas, bom, isso é a princípio, porque o que acontece? A física, de fato, ela tem esses dois aspectos, na verdade. Física teórica e física experimental, elas compõem um dual. Elas, na verdade, elas trabalham como um diálogo. Não existe física teórica, né, sem uma base experimental, e não existe física experimental sem uma base teórica, tá? Então, a razão de eu escolher a física experimental foi realmente uma questão de desafio. Então, por exemplo, eu imaginava, na verdade, que teoria
eu sempre fiz a vida toda, que eu gosto de abstrair. Eu gosto de pensar e viajar. A física experimental, pelo que eu via, na verdade, era um espaço completamente novo para mim, né? Porque era um espaço, na verdade, no qual você se confronta o tempo todo com você próprio, em nível assim, você acha que você sabe isso, a natureza olha assim para você, você tem certeza que sabe, tá? Então essa confrontação é o tempo todo, é muito interessante. Então você precisa se rever, você precisa se olhar, porque quando você precisa elaborar, quando você precisa trazer uma montagem, um sistema, uma detecção à tona, né, ao presente, você precisa se familiarizar, você precisa se apropriar, né, do viés prático, né, do que há realmente de real, né, naquela teoria que você está estudando. Então, assim, eu falo da parte experimental, mas a teoria ela não deixa de estar ali, na verdade, para me nortear. Mas, assim, a razão de eu escolher a parte experimental foi realmente por um desafio. A gente sabe que o ambiente de laboratório é um ambiente meio volátil, vamos por assim, que é fácil de cometer vários erros, alguns maiores, outros menores. Na sua jornada no laboratório, qual foi o maior erro que você falou assim, rapaz, eu acho que vou perder minha bolsa? Teve alguma coisa desse tipo? Eu tive, mas nesse momento eu não perdi bolsa porque não tinha bolsa. Foi um momento que eu estava como voluntário, tá, no LAPO, né, onde eu fiz minha formação, no Laboratório de Propriedades Óticas. E bom, foi alguns primeiros meses no laboratório e estava testando um sistema para medir espectros, né, um espectrômetro na verdade, e estava precisando de uma lâmpada. E então eu encontrei a lâmpada no laboratório, encontrei uma lâmpada, encontrei um bocal para colocar na tomada. Então, lâmpada bocal, é só ligar na tomada. Então, quando eu fiz, puf, a lâmpada pocou e a rede do laboratório caiu. Então, todo mundo olhou assim, né, e eu, com a lâmpada na mão, o que foi que aconteceu? Então, eu olhei para a lâmpada, então assim, a rede estava caindo, né? E eu fiquei assim, ainda pouco tremendo, né? Para entender o que estava acontecendo, eu só coloquei a lâmpada na tomada. O que eu fiz de errado? Bom, depois eu verifiquei que a voltagem da lâmpada era 12 volts, tá? E eu botei 127. Meu Deus do céu! Só isso, assim. Minha lâmpada não sei porquê, enfim, né? Deu um curto seguro, né? E assim, foi isso. Essa foi uma coisa que me impactou muito e durante um tempo eu fui tido como o derrubador de rede do laboratório. Durante um tempo, né? Eu recebi essa alcunha, assim, o derrubador de rede do laboratório. Bom, e a gente falou muito sobre o seu trabalho como pesquisador, só que além disso, falando sobre escolhas polêmicas, além de ter entrado em física, ter decidido fazer uma área muito difícil por desafio, o senhor também decidiu ser professor. É verdade. Que terceira escolha polêmica na vida de um físico, de um jovem, perfeito. E aí eu, fazendo um paralelo com a pergunta que a gente fez no episódio anterior, como é que alguém decide ser professor? Assim, se alguém fazendo física, num bacharelado, decide ser físico experimental, né? Eu, físico, também decidi ser professor por um desafio. Você não gosta de desafio? É sério, é um negócio sério. Porque, assim, o que acontece? O que é um desafio para mim? Porque eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. Então, assim, falar em público para mim era uma coisa que eu ficava nervoso, gaguejava. E assim, eu topei isso para mim, né? Porque é uma forma de eu confrontar essa minha timidez. E assim, para isso, eu comecei a estudar sobre oratória, comecei a ler sobre técnicas, estratégias, né? Para que pudesse justamente vencer, né? Essa timidez, né? Que era algo que me incomodava muito, né? Claro, na verdade, por outro lado, o que existe é uma admiração, né, que eu sempre tive pela profissão de professor, né? Então foi a profissão que eu tive mais contato, né? Então desde pequeno, então fazer física e ensinar física para a pessoa é um dos outros desafios. E isso foi uma coisa que eu encarei quando eu comecei a ensinar.
assim, né, formalmente, eu dava aula particular, mas quando eu me coloquei como, por exemplo, como eu estava como professor substituto, né, na universidade, aqui na UFBA, foi realmente em que eu me confrontei com, agora não tem meia compreensão. Tem que saber, porque você vai explicar, você vai ensinar isso para as outras pessoas, né? E isso foi uma coisa muito rica. E é uma coisa rica. Para mim, a experiência mais forte, mais impactante de ensino que eu tive foi no IFBA. Porque quando eu entrei no IFBA, eu me preparei, na verdade, o concurso, a princípio, seria para ser professor apenas no nível superior. Né? Então, como eu estava professor daqui da UFBA, substituto, então já tinha um certo tipo de familiaridade, né? Tato. Mas dar aula para o ensino médio, assim, nossa, é outra coisa. É outra coisa, o seu público é outro, as pessoas que nunca viram, então não dá para começar falando de derivada, falar de velocidade, não dá para falar de tópicos avançados. Então você tem que saber compreender as pessoas, compreender o seu público para que eles possam compreender aquilo que você está falando. Então isso me fez revisar muito de mim. Até mesmo aquelas coisas que eu julgava, que eu sei, isso aqui é simples. As pessoas me faziam perguntas que eu me parava, é verdade, eu nunca me perguntei a esse respeito. Eu vou pesquisar mais a verdade para responder depois, né? Mas é porque eram coisas que eu não tinha me preparado, que eu não sabia, assim, responder, embora tivesse compreensão minha. Então essa decisão de ser professor foi realmente um outro desafio. Mesmo no sentido dessa pergunta, falando até como uma pessoa que já deu aula particular, a gente tem muito essa questão de sempre quando a gente vai dar aula, principalmente para pessoas que não são da física, não é uma aula de faculdade, é uma aula de ensino médio, uma aula particular, você tem aquele receio da pessoa de você dá aula de física, a gente não gosta muito de física. O senhor teve alguma experiência, principalmente por ter dado aula de ensino médio, de ter um grupo de alunos, um aluno específico que tivesse muito desconforto com a área de física, que não gostasse de física, e se sim, como é que o senhor lidou com isso? Várias pessoas que declararam ódio à física. ódio. Era bom dia, professor, odeio sua matéria. Exatamente. Eu não gosto de física, eu não suporto física, eu detesto física, né? Assim, vários relatos, né? Sobretudo no terceiro ano. No terceiro ano, algumas pessoas chegam já, assim, com ódio da disciplina, né? No primeiro ano dá para salvar, legal, sabe? Então, a ideia que as pessoas têm no primeiro ano é que, poxa, a disciplina, que a física é difícil, mas não porque ela tenha visto ainda, mas porque outras pessoas falaram, né? Que é difícil. Mas, a depender como você conduz, a visão que as pessoas têm, que os estudantes têm, é uma visão, na verdade, é uma construção, né, de uma visão amistosa, como tem que ser, como precisa ser, né, porque é natureza de fato com que estão lidando, né, mas assim, todo esse momento eu encarava, estava em contato, né, com esses estudantes que declaravam o seu ódio à física, né? Eu sempre dialoguei, né? E dialogo, eu gosto de dialogar, porque a minha constatação é que as pessoas não têm ódio à física, mas como a física é ensinada, tá? Então não é o objeto física em si, mas como se conduz a física, sabe? Assim, é bem diferente você quer mostrar alguma coisa interessante no laboratório, e para você mostrar para uma pessoa no laboratório, você pega a pessoa pela orelha ou puxa lá pela camisa, estrangulando, e leva até aquele experimento que você quer mostrar. Quando você chega ali, a pessoa já quer perder todo o ânimo, né? Então é isso que, para mim, na minha leitura, é isso que acontece, né? O obstáculo não é a física, é humano, né? O meio de caminho do tratar, né? É algo que prejudica, na verdade, acaba prejudicando, assim, mais uma vez, como havia falado na entrevista anterior, muito desse ódio que as pessoas têm, algumas vezes, né, detestar, é por conta daquele discurso de dizer que física é coisa de gênio, né? Então, assim, no momento em que você declara, né, que física é coisa de gênio, você sabe, você percebe que você não é um gênio, você vai ficar excluída daquele processo. Isso não agrada a ninguém. Ninguém se sente à vontade sendo excluído de uma coisa que, poxa, parece legal, mas isso aqui não é para você, sabe?
Então dá um ressentimento. Desse ressentimento sai muita coisa. Inclusive, eu detesto física. Mas, voltando ainda só a essa questão ainda do professor, a pergunta é, você falou no bloco anterior sobre essa questão dessas matérias que lhe deram tanta aflição, pode falar assim. Sim. E a questão é, como é agora você estar do outro lado? Você agora é a pessoa que causa aflição nas pessoas. Sim, é verdade. Como é isso? Como é pensar sobre isso na hora de dar aula? Então, quando imagino a aula, né, antes de planejar, imagino a aula, é para promover uma excursão a um mundo novo. Um dos principais objetivos é estimular a percepção do meu público. Então, para estimular a percepção, é necessário uma abordagem a respeito do que está ao seu redor e estimular um questionamento a respeito. Então, estruturar isso na forma da aula, né, do planejamento e tal, leva assim, a algumas escolhas. Primeiro, eu quero que meu público entenda o que eu estou falando. Então, se eu quero que meu público entenda o que eu estou falando, eu não preciso intimidá-los. Se eu precisar intimidá-los para que eles me compreendam, então não vai ser uma relação legal, porque a coisa vai ficar travada. Alguma hora vai travar alguma hora. Mas na medida em que a abordagem, né, ela venha a partir de novos olhares, da proposição de novos olhares, sobre alguma coisa que está ali e você não percebeu, a coisa começa a fluir. E assim, em física, claro, eu estou falando, né, a esse respeito, mas não significa que as coisas serão leves, né? Porque numa faculdade, num curso, numa disciplina, é necessário que os estudantes aprendam, né, tenham habilidades e competências no final, né, daquela disciplina. Então, é como, por exemplo, alguém que entra na academia e, por exemplo, se ela tem o objetivo de fazer hipertrofia, de ganhar massa. Então, não adianta eu chegar e começar a fazer essa coisa aqui de 80 quilos. Você não vai começar fazendo isso. Aí depois, amanhã, vai muito esses 80 quilos. Você não vai fazer isso. Tampouco eu começar, por exemplo, na verdade, pega esse peso de 1 quilo. Aí no dia seguinte, pega esse peso de 1 quilo. Semana que vem, pega esse peso de 1 quilo. Você não vai progredir. A pessoa não vai, conseguir, não vai alcançar o objetivo. Então, é necessário dosar uma carga às pessoas. Uma carga de complexidade às pessoas. E isso é uma coisa que você desenvolve no tato. Então, você desrespeitar essa complexidade é você pegar um público e colocar uma carga que eles não vão suportar, que eles não vão levantar. Então, no final, eles vão ficar frustrados, alguns vão ficar machucados ao tentar e... Enfim, emocionalmente. E nunca mais vão querer tocar de novo naquilo. Então, é uma coisa muito grave. Isso é um mal grave que você se provoca. Aí, na verdade, toda a turma para mim é uma coisa nova, então você pode ter um conteúdo estruturado, mas a minha forma de abordar é muito diferente, depende do meu público, das pessoas. Então, sendo 20 pessoas, se calibra, mas, claro, com o objetivo sempre de propor novos olhares e exercitar isso. Exercitar é muito importante, fazer esse exercício, né? Do ponto de vista para o aprendizado em física, eu dou muito valor à discussão conceitual, a um trabalho conceitual, né? Porque o trabalho conceitual é algo, na verdade, que tem um grau de assimilação mais efetivo do que o quantitativo. Eu digo de contas, resolver as contas, que é necessário, importante, né, para o aprendizado. Só que os conceitos de física, eles são muito mais conectivos com situações do cotidiano do que equações, porque as equações elas estruturam conceitos, mas se os conceitos não estiverem bem estabelecidos, aquelas equações não vão dizer nada. Ainda nesse caminho de professor da universidade, muitas das experiências de aluno, a gente acaba encontrando professores diferentes na nossa graduação. Professores que a gente gosta bastante, que a gente admira muito, e professores que a gente tem aquele pezinho atrás, que foram um pouco traumáticos para a nossa vida. Hoje, além do senhor ter passado por essa experiência, hoje o senhor trabalha ao lado dessas pessoas, de pelo menos algumas das pessoas que ensinaram para o senhor. Sim. E eu queria saber como é que ser colega de trabalho das pessoas que te ensinaram e te ajudaram a chegar onde você está.
Isso é algo interessante porque é a segunda vez que acontece. Primeira vez foi no IFBA. Eu tive essa oportunidade 2 vezes. Então, quando eu fui professor do IFBA, meus colegas foram meus professores de ensino médio, pelo menos porque a gente tinha professores de teoria e professores de laboratório. E, assim, no IFBA, foi com outra, como é que eu posso dizer, com outro grau de convivialidade, né? A convivialidade profissional, mas, assim, mesmo tipo de admiração. Porque de estar, na verdade, fazer perceber com que aquela pessoa, né, aquele professor, ele te instruiu, né, ali, e de alguma forma a gente com aquele ensinamento, né, a gente pode conseguir, eu pude chegar ali, estar discutindo com eles, né, estar com eles. Aqui no Instituto de Física tem isso, tem processos mais traumáticos, se for verdade, tá? Assumir assim traumáticos de, enfim, complicados, né? Mas existe, sobretudo, uma questão de respeito, né? Um laço de respeito que deve prevalecer, né? Porque há divergências, eu tenho divergências, né? Mas de ponto de vista, mas são questões que estão associadas à liberdade de escolha, que colegas assumem para uma turma e que hoje eu vejo que eu assumo também liberdade de escolha. Então, essa equiparação, essa leitura de liberdade de escolha é que faz com que eu possa olhar para aquele professor que meu colega que foi um professor, de maneira assim, sem ressentimentos, de fato, sem ressentimentos, porque ele aplicou uma escolha dele. Então, teve rendimentos positivos, teve rendimentos não positivos, negativos. E você exercer essa escolha é uma coisa muito profunda. Assim, apesar de tudo isso, esse olhar que eu tenho hoje aos colegas é de admiração, sobretudo. É de admiração. Pode ter algum momento que eu fale assim, aquela prova ali, aquela questão foi capciosa. Mas nem isso eu falo, mas é muito mais admiração, de fato. Ok, vamos nos encaminhando para as considerações finais. Uma coisa que a gente tem sempre perguntado para os nossos entrevistados é sobre questão de divulgação científica. E a pergunta é, você recomenda alguma coisa de divulgação científica? Você consome algum material para divulgação científica? Eu, na verdade, tenho buscado por mais meios, né, de divulgação científica. Existem vários hoje, né, mas eu não sigo um em particular. Porque os que eu observo hoje são muito colocados em formato como pílulas. Sabe, como pílulas para você consumir rápido, diversão, acabou. Sabe? Aquelas coisas que dão um êxtase, legal, acabou. As minhas referências de divulgação científica, assim, são assim, muito diferentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um programa chamado Mundo de Bickman. O Mundo de Bickman, assim, foi um seriado norte-americano, mas, assim, foi meu primeiro espaço de aprendizagem de física. Foi ali. Então, eu me apaixonei pela ciência, pelo fascínio, a partir daquele programa, que eu comecei a ver, na verdade, fenômenos, o que havia, o que estava por detrás, não só física, mas biologia, química. Hoje, há muitos canais interessantes, pacotes de conteúdo, agora são muito imediatistas, sabe? Então, são coisas com as quais você vai consumir, mas não tem um caráter de profundidade, são em grande parte de consumo rápido, são muito superficiais. Então eles são materiais que colocam muito mais para pegar a audiência pela quantidade de efeitos, aquela coisa de animação, do que educar. O ato de educar ali não está muito presente. Está muito mais de fornecer um conteúdo para que você se mantenha ali, ao invés de um trabalho como tinha esse Mundo do Bickman, que era muito divertido, muito engraçado e educava você o seguinte, a perceber que aquele seu senso comum, na verdade, era alguma coisa que não dava condições de você explicar as coisas. E ele fazia chacota com isso, não ridicularizando, mas dizendo assim, dá para você saber mais a esse respeito. E isso hoje é muito deixado de lado. E acho que para finalizar, como o senhor falou,
como a gente discutiu, a física experimental não é uma área muito que recebe muita atenção para quem entra em física. E o que o senhor diria para os nossos ouvintes que estão tanto na graduação quanto acabaram de entrar na graduação ou estão pensando em fazer física e trabalhar com a área experimental? Qual seria um conselho, uma mensagem que o senhor passaria para essas pessoas? Assim, entenda seu fascínio por física, né, pela física, porque seguir a área experimental, ela tem um papel, na verdade, como é que eu posso dizer, que dá a quem executa, como é que eu posso dizer, um atributo de artesão, um artesão da realidade, porque a natureza, ela é constituída de complexidades, várias complexidades. Então, como físico, a gente busca estruturar essas complexidades da natureza e reconhece, por exemplo, algumas coisas, como simetrias, como princípio de conservação. Mas até chegar a isso, a gente precisa conversar diretamente com a natureza, né? Conversar assim, com os fenômenos. Então, propor situações e ver o que vai acontecer, esperar o que vai acontecer. Então, essa é a diferença. Um físico experimental, ele propõe algo, coloca para funcionar e tem que saber esperar, na verdade. Ele sabe não o que vai acontecer, mas ele tem que ter uma expectativa do que vai acontecer. Então, se você quer se lançar a desafios que, na verdade, possam colocar olhares novos sobre a realidade, então física experimental é uma boa, tá? Eu vou dizer, o caminho vai ser marcado por algumas frustrações, mas eu acho que isso é algo... Pode existir na física teórica também. Na física experimental é algo que é mais concreto, sabe? Você não se ilude. Você não tem como se iludir. A natureza diz, vai te dizer. Você está errado. Na porta o tempo todo. Exatamente. No momento você consegue descansar. Exatamente. Então isso é algo... um espaço de confrontação o tempo todo, com você próprio, né, e com a natureza. É um diálogo muito vivo, muito interessante. Meus caríssimos, eu queria agradecer mais uma vez ao meu camarada Guilherme, que está aqui comigo, e ao meu queridíssimo Manci. Muito obrigado por ter participado na nossa entrevista. Gostaria de lembrar a todos vocês que qualquer referência de site, de livro, de mundo de Beckmann que a gente falou durante o programa, vai estar na descrição do Spotify. Manci, você tem alguma coisa para dizer? Agradecer também por esta entrevista, né? Esses 2 blocos foram muito legais, né? De compartilhar aqui com vocês e ficar registrado nesse trabalho, né? E eu fico também à disposição, tá? De estabelecer qualquer outro diálogo, né? Falar um pouco mais sobre a física experimental. Eu faço propaganda de física experimental. eu faço. Tá? Porque, bom, é um campo que carece, na verdade, da atenção devida. E pode propiciar muitas coisas interessantes em nível de formação em diversos aspectos.